Aula remota de chip. Hoje quero falar um pouco além dos conceitos iniciais, então eu peguei alguns experimentos que eu já tinha feito em semestres anteriores, e aqui em Arc, mesmo no repositório de Arc, tem uma branch, um ramo que se chama chip. Tá? É a mesma coisa que eu fiz no semestre passado. Não tem aí grandes novidades, eu só dei uma repaginada aqui no conteúdo, mas o que eu quero apresentar hoje como a gente tem um tempo um pouco curto para a gente poder trabalhar, então ao invés de montar todo um cenário, um PBX, alguma coisa assim, como eu já tinha falado com vocês, de fazer já integrado com o jogo, etc, etc. Então aqui em Tip eu vou usar o mesmo princípio que eu usei em 2020.1, que é criar todo um ambiente de estudo para poder trabalhar com WebRTC, que é um framework que é usado também para fazer essa parte de estabelecimento de sessões de mídia, que é um termo mais genérico, mais amplo do que apenas telefonia IP, onde duas entidades elas podem trocar, elas podem então entrar em um mesmo espaço comum, fazer uma oferta e uma contra-oferta, ou seja, negociar quais são as mídias, áudio, vídeo, texto, etc., que eles querem conversar, quais são os formatos, os codecs, e uma vez que eles entram em acordo, eles começam de fato a transmitir as mídias nas portas, nas aplicações, os serviços correspondentes. E aí a gente começa a ter a mídia de fato. Para facilitar tudo isso, então eu já dei aqui, claro que vocês já devem conhecer, mas de novidade, eu carrego um submódulo aqui do Git, no caso controle de versão. Eu já pego toda a aplicação do OpenEasyRTC, eu pego ela praticamente pronta, então eu não faço nenhuma modificação na aplicação original. Eu só automatizo algumas coisas, que eu abro a porta, já abro o mapa no navegador, instalo as dependências com npm install, então coisas que é só para a aplicação de fato poder rodar, ou seja, instalo as dependências e dou npm start só para rodar a aplicação. Não tem nada demais, não tem nenhum mistério aqui. A graça está em como a gente consegue observar o que acontece em relação a isso. Para facilitar, claro, usando o Gitpod, sempre usando ele como ferramenta oficial, e o que ele vai fazer aqui é justamente isso. Poder criar todo um cenário, abrir uma aba e a gente simplesmente sair trabalhando, porque o que eu estou interessado em falar hoje são aqueles eixos principais de telefonia IP, que é principalmente o que eu quero falar hoje, pelo menos mostrar um pouco em funcionamento, né? A sinalização, descrição e negociação de mídia, o transporte de mídia, que eu quero mostrar, e alguma coisa de segurança, se der tempo, e qualidade de serviço. Mas, antes de mais nada, só desmembrar um pouco isso. Ó, que bonitinho, ele já pede para mostrar mapa, porque ele vai aqui. Aqui já tem a aplicação. Claro, como vocês já mexem com isso, então só para deixar claro, já está rodando a aplicação do EasyRTC. Ele já pede para abrir uma aba, porque essa aba é a aba de demonstrações. E eu quero sempre fazer um teste com esta terceira demonstração, que ela vai fazer de áudio e vídeo. Claro, vocês já sabem da minha história do meu computador, da minha Vivo Fibra, aquela história toda. Então, se o vídeo travar, travou, paciência, não tem coisa melhor para rodar. Vamos lá. Então, aqui no caso do áudio e vídeo, uma vez que eu estou rodando sobre HTTPS, então ele vai pedir acesso a microfone e câmera. Então, a primeira coisa que tem que ficar claro é que eu não preciso me preocupar com o acesso aos dispositivos. Isso vai funcionar tão bem para dispositivos móveis quanto para desktop. Claro, se a gente está fazendo isso, já que vocês mexem com programação, então nós vamos fazer uma coisa um pouquinho mais simpática, que é abrir um modo de inspeção para a gente dar uma olhada no que está de fato acontecendo. Então aqui eu vou abrir a aba de rede, e ao invés da gente abrir isso de uma forma normal, então só para vocês terem uma ideia, eu tenho uma identificação. Então a primeira coisa que acontece, aqui no caso, vocês podem ver que eu ganho um identificador, mas eu quero deixar isso mais claro, com a aplicação de fato, e aqui eu quero mostrar tudo o que está acontecendo. Então ele carrega vários modos, etc, etc, etc. Vamos lá, vai progredir, ok. Mas eu quero pegar uma coisa em especial. Lembrando que isso vai, claro, quando eu comecei a mexer lá com WebSocket, com Socket.io, que é a implementação do Node, é porque eu peguei de vários tutoriais e também me inspirei no próprio OpenEasyRTC, onde ele cria um WebSocket para criar esse canal. Então a primeira coisa que ele tem que fazer é estabelecer um canal bidirecional. Quando eu falo bidirecional, é o cliente poder falar com o servidor, mas o servidor, quando quiser, mandar uma mensagem para o cliente.
Porque essa lógica de agente, onde qualquer um pode disparar uma conexão para outro, ou melhor, não uma conexão, desculpa, dando errado, mandar uma mensagem para outro e que tem um canal aberto para isso, é para isso que vai servir o WebSocket. No primeiro caso aqui, eu tenho que fazer um registro. Eu, como cliente, meu navegador, vai se conectar a um servidor, que é o servidor que está rodando aqui no Gitpod, né, a aplicação que está rodando aqui, que vai achar o usuário, etc, etc, etc. E aí ele vai, à medida que ele vai carregar os arquivos, né, vai baixar os arquivos de JavaScript, vai ver que tem uma conexão WebSocket, vai criar esse canal, e dentro desse canal, vocês podem ver que eu filtrei aqui apenas para o WebSocket, escolhi apenas o WebSocket, aqui eu tenho várias mensagens, e algumas delas eu quero só chamar a atenção para que a gente tenha alguns detalhes. Primeira coisa que a gente faz em telefonia IP ou nesses serviços de mídia é que o usuário ele tem que se registrar no servidor para que ele possa ser localizado. Então essas duas expressões, registro e localização, elas estão muito ligadas aqui. No caso, normalmente nas aplicações, quando se usa o WebSocket ou outras afins, o que a gente tem é que o usuário não tem uma URI ou um endereço fixo, de uma forma que eu possa sempre achá-lo. Por exemplo, eu poderia, no caso do SIP, eu sempre usar um protocolo do SIP e achar pelo Ederson. Então, a minha URI, segundo lá a RFC, acho que é 3986, é SIP, que define o protocolo, e Torresino, que é o meu usuário, @ifsc.edu.br, que é o meu domínio, no caso o domínio DNS, registro DNS, lá com os seus registros internos. A gente não olhou um registro que é bem interessante, mas depois eu vou mostrar, é o SRV de service, mas a princípio normalmente a gente usa domínio. Enfim, então SIP é torresina.ifsc.br, que é um endereço conhecido. Mas para isso eu teria que garantir essa identidade do usuário Ederson, para que não seja qualquer pessoa que pode se identificar, qualquer pessoa se conectar ao serviço pode se identificar com o Torresina, não necessariamente é a mesma pessoa e talvez ela não tenha permissão para fazer isso. Para que a gente possa fazer de tal forma, então a gente precisa ter o mesmo mecanismo de autenticação. Então tem alguma informação que apenas a pessoa Ederson, no caso eu, vá saber. Por exemplo, uma senha, um token, alguma informação que seja privilegiada para eu poder fazer a autenticação. O segundo passo, que normalmente é um opcional, que deve fazer o AAA, que é a autenticação, depois a autorização, uma vez que eu me identifico e eu de fato valido essa entrada, quais são as permissões que eu posso fazer no sistema, no caso aqui de uma aplicação como essa, para quem eu posso fazer a ligação, se eu estou autorizado a entrar em uma determinada sala, conversar com determinada pessoa, e por fim a auditoria. Então, autenticação, autorização e auditoria. Quais são as ações sensíveis de autenticação e autorização que devem ficar registradas para posterior análise para ver o que aconteceu. Então essa trinca de AAA, ela normalmente é usada nesses sistemas onde é preciso que a pessoa se identifique. Normalmente, quando a gente trabalha com essa aplicação e a gente vai ver no jogo, a gente mexe com o Socket.io, ele cria para nós já um hash, um identificador aleatório. Então eu estou aqui com esse aqui, WK21 e assim segue, e aí as pessoas podem me achar com essa informação. Então isso não é uma URI, não é um endereço fixo, mas ainda assim é um endereço válido para eu poder me localizar. Se em algum momento posterior me aparece uma lista, que é justamente o que vai aparecer logo aqui abaixo, a lista dos usuários conectados, apesar de não ser uma informação tão legível, mesmo assim eu posso estabelecer depois uma seção de mídia. Ok? Então eu me registrei, então aqui eu me defino aqui, né, de uma sala, então eu entro numa sala para poder ganhar um registro e todo mundo que entrar nessa sala, né, a partir da mesma URL ali em cima, vai poder ver os outros usuários e convidá-los para participar desta sessão de mídia. Então esse é o primeiro passo, registro, para que eu possa depois ser localizado. O próximo passo, então, eu vou pegar essa mesma URL, vou abrir em outra aba, no Chrome isso vai funcionar, não tem problema nenhum. Firefox acredito que sim, certo? Então, o que nós temos, diferentemente ali do outro caso, eu já estou vendo o WK21, etc. Ou seja, é a aba número 2 que está aparecendo. Eu vou convidar o WK para participar dessa sessão de mídia. Claro, ele vai ficar então ali espelhado.
Vamos lá, vai funcionar. Certo, eu vou falar mais devagar, porque talvez vá travar. Olha que bonitinho. Não funciona, vivo fibra. Beleza. Então, alguma coisa quase funcionou, né? A conexão está lenta, ele deu erro, muito bem. Ok, não tem problema nenhum, que eu queria mostrar. Não vou ficar falando mal da minha operadora de novo, tá trocentas vezes. Isso aqui é IPv6, eu falei só que você já sabe, tá? Não vou ficar nessa lenga-lenga de novo, tá? Já é o quê? É 1h30 da manhã, não tenho mais paciência. Mas o que eu quero chamar, antes de mais nada, aqui, deixa eu cancelar a ligação, antes que eu não tenha mais processamento. Só para dizer, funciona, tá? Quando a minha operadora está afim, funciona. Ela não vai entrar no mérito de PV6, MTU, aquela história toda. Tá? O que eu quero, então, mostrar. No Rundata eu pego essas informações, e aí, vamos lá, deixa eu achar. Que bonitinho, já apareceu aqui. O que eu faço de um lado para o outro é que eu faço uma oferta, tanto é que tem a palavra offer, eu faço uma oferta onde uma entidade, no caso que é o 3L, que é a aba da direita, esta aba, está convidando o WK21, que é esta aba da esquerda, para participar de uma sessão de mídia. E para oferecer, ele está mandando este conjunto de informação, por isso que eu falei para vocês, não quero entrar em detalhes, mas na verdade, se der uma olhada com carinho, vai ver que eu estou fazendo uma oferta de codecs de mídias com codecs de vídeo e de áudio. E estou mostrando uma gama de possibilidades de mídias vídeo, mídias áudio, nos seus determinados, seus vários formatos de codec, taxa de amostragem, quantos bits por segundo, alguns parâmetros a mais, etc, etc, etc. Como por exemplo aqui, vou falar aqui rapidinho, H264 com a taxa de 90K para vídeo, certo? Então, claro, depois a gente vai destrinchar com mais carinho isso aqui, por incrível que pareça, dá para ler com relativa tranquilidade, tá? É só porque ele está colocando tudo isso. Depois que a gente quebrar um pouco essas linhas, vai ficar mais fácil. Aqui é um SDP, e essa é justamente a segunda parte. Então, aqui está acontecendo uma oferta, ou seja, eu estou fazendo uma descrição de todas as mídias que eu quero, e eu estou fazendo uma negociação. Ele está oferecendo para uma entidade, e a outra entidade pode simplesmente dizer que recebeu essa informação, e ela quer fazer uma contra-oferta. Vamos ver se eu acho aqui rapidinho. Aqui ó, recebeu um streaming. Tarará, tarará, e aqui ele fez uma answer. Ele atendeu. E aqui vocês podem ver que, apesar de muito simples, então um faz uma oferta, outro faz um answer. E aí eles começam a trocar essas mensagens para que a aba da esquerda, né, vamos chamar basicamente de WK e 3L. WK faz uma oferta de mídias, o 3L recebe, ele aceita essa oferta, né, ele consegue, ou seja, se eu estou codificando a mídia de um lado, eles têm que ser capazes de decodificar tanto as mídias de vídeo quanto as de áudio, e aí ele faz uma contra-oferta para que o WK também seja capaz de poder fazer isso. Claro, eu estou no mesmo operador, então isso não é um problema, mas é legal a gente conseguir fazer testes com um Safari no iOS e um Chrome no desktop para ver que a oferta e a contra-oferta são bem diferentes, mas eles chegam num denominador comum. Feito isso, então eles fecham uma sessão de mídia e aí eles começam a transmitir essa mídia de fato. Vou tentar mais uma vez, vamos ver se vai funcionar. Ok.
para poder fazer isso. Mas uma vez que eu fecho, eu perco um pouco das informações, embora aqui ainda esteja apresentando algumas informações, mas ele deve ter já parado, já estagnou a transmissão. Então, é isso que acontece quando a gente está trabalhando com aplicações do WebRTC. A mesma lógica que se aplica. Eu faço uma oferta, uma contra-oferta, ou seja, eu sinalizo que WK ou 3L, um dos dois tem interesse em conversar, o outro faz uma contra-oferta, eles chegam num denominador comum, e aí, uma vez que tem essa oferta, que é a descrição de mídia, e aí via RTP, que é o protocolo de transporte de mídia, ou na sua forma segura, que é o SRTP, fazem o transporte de um lado para o outro. Como tudo acontece dentro do navegador, então a gente precisa olhar essas informações por dentro dele, aqui no caso do Chrome, que é o WebRTC Internals, para a gente ver todos esses dados. Então, como eu falei, são muitas informações, não vou entrar no mérito de cada uma delas, mas é só para a gente poder visualizar que ainda assim a gente consegue ver as informações. Deixa eu ver se eu consigo pegar um by lá no finalzinho. Ok, ótimo. Então aqui eu já tenho um hang-up, que é essas expressões, elas aparecem muito lá no mundo de telefonia, que eles transportam para esse mundo, perfeito? Então, por favor, faça um teste, é bem simples, mais simples que isso, impossível, né? É só vir aqui no GitHub, rodar, ele vai abrir, já vai diretamente abrir uma aba, talvez ele reclame, como aconteceu no meu caso, de abrir uma aba sem autorização, e aí depois só abrir duas abas, ou para quem quiser, uma vez que está uma URL conhecida, abrir isso no celular para ficar um efeito mais interessante. Claro, aqui como ele vai negociar, e uma das coisas que ele vai fazer é oferecer mídias através de um transporte local, né, via loopback, ali no localhost, então, claro, vai funcionar de uma forma quase automática, mas é interessante a gente testar com um mundo em 4 ou 3G para ver como isso se comporta. Perfeito? Então, para hoje, peço em questão de tipo que vocês rodem esse experimento e provavelmente essa semana já, ou na semana que vem, eu coloco ali um formulário já para vocês começarem a dar uma olhada, ver se vocês começam a responder alguns pequenos questionários, que vai ser o método de avaliação de TIP, embora eu vá, como já falei para vocês, fazer essa aplicação muito mais simples, claro, eu não vou colocar vídeo, vou colocar apenas áudio no jogo, mas é mais ou menos por aí. Vai ter um answer, vai ter um offer, um answer, um hang-up, etc. lá dentro do jogo para a gente trocar o áudio. Mas por enquanto, por hoje é só. É isso.